Então, gente, vocês viram como o Freio de Gero, ou melhor, o Carrasco, executava os condenados? Então, o que será que vai acontecer agora quando ele se encontrar com o rei novamente? Uma coisa é certa, a fé dele em Deus é inabalável. Ele vai em frente com a crença dele que vai tudo dar certo no final. Então, para saber, vamos agora para o próximo capítulo. Capítulo 17. O carrasco que era santo. Quem veio abrir o portão foi um frade gordo, barrigudo, muito vermelho, papada farta a lhe cair para o peito, bochechas preparadas para o riso gostoso e que parecia dançar no seu passinho contente. Ao dar com os dois desconhecidos do outro lado do portão, ambos a trazerem na roupa cor de tijolo a poeira dos caminhos, prontamente adivinhou pelo rosto comprido e pelo hábito do mais velho. Com o cordão na cintura e o crucifixo que seria o frade que enganara o rei, no reino vizinho, simulando executar os condenados à morte com uma simples mágica de circo, no papel de carrasco. E com o dedo indicador quase a tocar na barriga do frade, assim que abriu o portão. Falou: será que estou falando com Freio de Gero? É como diz, confirmou o frade. A gargalhada boa, sonora, farta, que sacudiu o baixote da cabeça aos pés, ao mesmo tempo que o obrigou a sapatear, batendo nos paralelepípedos do chão com a sola das alpercatas, fez que ele repetisse a exclamação feliz: ai, Jesus, que é mesmo o frade que enganou o rei, em nome de Deus! E quando pôde falar, abrindo os braços para Freio de Gero, este também ria, contagiado pelo riso do outro, assim como ria também o irmão Libório, que olhava para os dois. Gordote veio na frente, balançando seu molho de chaves, ora andando apressado, ora andando devagar, por vezes andando de costas ao mesmo tempo que ia explicando. Aqui no convento, de uns tempos para cá, é só no que se fala, e todos nós rimos com as mágicas do irmão Ludgero, que enganou o rei em nome de Deus. Outros frades no pavimento superior, alertados pelas risadas boas dos frades aqui debaixo, tinham chegado à janela curiosos, já preparados para o riso, e agora riam também quando o gorducho lhes disse, mostrando ao frade que havia chegado: é ele sim, é o Freio de Gero. E dobrava a risada, sapateando nos ladrilhos do chão com as alpercatas de couro, quase a soltar o cordão do hábito que ia afrouxando. Intrigado, perguntei a tia Bilu: e como a notícia tinha chegado ali, se só o Ludgero e o Libório sabiam da ira do rei? E tia Bilu, contente com a pergunta, falou: por um pombo correio que Freio de Gero havia soltado, com a notícia de que estava indo para lá. O pombo havia chegado à igreja no momento exato em que os dois iam partir, levados pelo miudinho. Eu, ainda duvidando, quis saber como o pombo tinha levado o aviso, num bilhetinho que Freio de Gero lhe amarrou na patinha. Com as vozes altas e as risadas em torno de Freio de Gero na sala ampla do convento, os frades que estavam nas celas se juntaram aos outros, e em breve a algazarra cresceu, numa alegria de menino de escola no recreio, até que a alta figura do prior apareceu, impondo silêncio aos irmãos. E foi então que Freio de Gero soube que era aquele frade gordo e risonho que sempre ia buscar na balsa à noite os condenados que ele e o Libório fingiam executar com a mágica da cabeça cortada e do sangue a escorrer. E Freio de Gero, querendo notícia dos condenados, de dois que eram irmãos gêmeos, eu sei que apareceram perto da minha igreja, para ver a avó, e quase foram presos novamente. Quanto aos outros, irmão prior, que destino tiveram? O prior sorriu, levantou-se, abriu uma porta e todos eles apareceram.
emocionados, de chapéu na mão, alguns com a mulher e os filhos. Dobraram os joelhos com os olhos molhados para beijar a mão amiga de Frei Ludgero, que os abraçou e abençoou, também emocionado com as lágrimas a lhe correrem pelo rosto feliz, enquanto os outros frades também choravam com a mesma emoção. E como um dos frades ali no convento, por sinal que o mais sábio e o mais moço era primo do rei que mandara prender Frei Ludgero, foi ele que se ofereceu para interceder como enviado do prior em favor do velho frade a quem as ordenações do reino tinham obrigado a ser carrasco. Pouco antes de partir, o enviado do prior havia assegurado: o rei tem de me atender. Fique tranquilo, Frei Ludgero. Tanto Libório quanto Frei Ludgero ficaram no convento durante uma semana. No 8º dia, Frei Ludgero confessou ao companheiro: tudo aqui é muito bom. Não há ambiente melhor que este, mas eu estou sentindo muita falta de minha igreja. Tenho rezado muito para que Deus me faça voltar. Sei que não suporto mais permanecer aqui. E o Libório em voz baixa: também o que se passa comigo. E nesse mesmo dia, como o prior havia mandado soltar outro pombo para pedir ao enviado do convento uma resposta ao pedido em favor de Frei Ludgero, a resposta chegou na manhã seguinte. Nesse momento, tia Bilu se calou para tirar da caixa de costura outro novelo de lã. Novamente ajustou o fio e as agulhas, ensaiou alguns pontos, olhou-me pelo canto dos olhos e, ao ver a curiosidade estampada no meu rosto, perguntou-me: posso deixar o resto da história para contar amanhã? Num relance só pensei na aflição de Frei Ludgero e do irmão Libório, querendo voltar. E exigi de tia Bilu no mesmo instante: quero ouvir tudo agora. E passei a chave na porta para que ela não saísse do quarto. Tia Bilu foi perfeita. Então ouça. E falou devagar, com arte, com gosto, para contar que, horas depois da resposta trazida pelo pombo, o frade gordo meteu na balsa Frei Ludgero e o irmão Libório. Cantando, atravessou o rio para deixar os dois na outra margem, e ambos tiveram esta surpresa: ali estavam a Caleça e o cavalinho. E ainda não se tinham refeito da boa surpresa quando lhes apareceu, na sua bela farda azul, de botões dourados, debaixo do chapéu de plumas ainda mais vistoso, o emissário do rei, com este recado: Sua Majestade quer vê-los, e estou aqui para levá-los. Em silêncio, Frei Ludgero entrou na Caleça, sentou-se no banco de trás, já com o rosário na mão. O irmão Libório esperou o emissário do rei entrar e instalou-se noutra ponta da boleia, já segurando as rédeas. Se me dá licença, eu mesmo guio. E logo o cavalinho seguiu a trote, tinindo o chocalho que lhe pendia do pescoço. Final do capítulo 17. Capítulo 18. Assim que entraram na sala do trono, viram o rei ao fundo, com seu manto de veludo segurando sobre o regaço a bela coroa enfeitada de brilhante, ao lado a rainha. Com um gesto, Sua Majestade ordenou ao Ludgero e ao Libório que se aproximassem, ao mesmo tempo que, com outro gesto, mandou que o emissário saísse fechando a porta. Os dois de pé, com a cabeça baixa, não escondiam a emoção. E o rei, para Frei Ludgero, dando a impressão de que lutava consigo mesmo para manter a seriedade da cena: então o Senhor, em quem sempre confiei como a pessoa mais virtuosa do meu reino, me enganou aqui na praça, fingindo executar os condenados, defronte de minha janela, sabendo que eu, daqui, estava a olhá-lo com o meu binóculo. E o Ludgero, sério, falou: é verdade, enganei Vossa Majestade, mas em nome de Deus. E é em nome de Deus que estou aqui. E o Libório, assustado, falou: foi também o que eu fiz, Majestade. E o rei, quase a sorrir para Frei Ludgero: e me enganaram os dois com um truque de circo. E como diz, Majestade,
É como diz majestade, confirmaram os dois como se houvessem ensaiado a resposta. E Frei Gero, e eu posso assegurar a vossa majestade que apenas com a exceção de um dos condenados que desapareceu, os outros em número de 16 entraram no bom caminho, e são todos eles, hoje, gente boa, de bons princípios, alguns já casados e com filhos. E após um silêncio, a experiência me ensinou, majestade, que o medo da morte também conduz os homens ao caminho de Deus. E o rei, movendo a cabeça para concordar, falou: eu já sabia da boa nova, Frei Gero. Meu primo frade contou-me tudo. Ponha isso na conta dos milagres de Frei Gero. E o velho frade corrigindo, falou: de Deus, majestade, de Deus. O rei, abrindo mais o sorriso, falou: o senhor agora, Frei Gero, vai me ensinar como foi a mágica com que me enganou. Quero saber de tudo. E a rainha, alvoroçada: e eu também, Frei Gero. E é para isso que estou aqui. Tive de jurar ao rei que saberia guardar segredo. Frei Gero inclinou a cabeça branca para um lado, entortou mais o velho chapéu, afastou por fim as mãos, como se não soubesse no momento o que ia dizer ao rei e à rainha. E por fim resoluto, falou: todo mágico, quando ensina a outro mágico a sua mágica, obriga o outro a jurar que não a revelará a ninguém. E eu fiz esse juramento, majestade. Tanto assim que só ensinei ao irmão Libório a parte que ele tocava em nossa mágica. E eu, Libório, confirmando: é verdade, majestade. Só fiquei sabendo como derramar o sangue e juntar a cabeça. O resto ele não me ensinou. O rei, sempre a segurar a coroa, não tardou em decidir-se. Muito bem, Frei Gero. Fiquei satisfeito com tudo quanto me confirmou. Vá para a sua igreja, mas antes eu quero dizer-lhe que tanto o senhor quanto o irmão Libório continuam encarregados das execuções, sempre que eu decretar outras penas de morte. E Frei Gero, tranquilo, falou: agora, majestade, não teremos mais o que fazer. Fique o meu rei descansado. Na cadeia não há mais condenados à morte, nem haverá tão cedo, pelo menos enquanto Deus me deixar neste mundo pregando a bondade e a paz para o nosso povo. A rainha, aprovando com a cabeça, falou: que Deus o ouça, Frei Gero. E o rei, concordando, falou: amém. E que os anjos os acompanhem. Depois, com um gesto, autorizou os dois a irem embora. Ao saírem do palácio real, a Calessa e o cavalinho esperavam por eles. Tanto assim que, ao vê-los, o cavalinho se aproximou e parou junto à porta de fronte da sentinela. Frei Gero subiu e instalou-se no seu lugar, ao mesmo tempo que o irmão Libório na boleia, segurando as rédeas. Sem que fosse preciso manobrá-las, o próprio cavalinho se orientou no caminho da igreja. Perto, ouviram bater o sino como somente o miudinho sabia badalar, sempre que chamava para a missa, puxando com a boca a corda do badalo. É o miudinho, reconheceu o frade. E daí há momentos quando o Frei Gero e o irmão Libório, já no lado da igreja, olharam para dentro da nave, tiveram outra surpresa, que ainda mais os comoveu. A bicharada toda refestelada nos bancos rapidamente se levantou, enquanto o frade e o Libório se dirigiam para o altar. Os passarinhos, sobretudo canários de todas as espécies, tinham se reunido no alto, a meio caminho do campanário, compondo o coral da missa sob a regência do sabiá. De vez em quando, sem pouso certo, o papagaio circulava pelo corredor da nave com ar de sábio, gozando a fama de falar todas as línguas. Parecia esperar que lhe perguntassem sobre os trechos mais difíceis do sermão de Frei Gero. E ia e vinha, com um ar de professor. Desta vez o urubu, o corvo e a águia, por terem chegado mais cedo, tinham encontrado lugar no primeiro banco, juntamente com a onça e o jacaré. Como sempre, o casal de pombos, em plena missa, dizia segredinhos, trocando beijos com a ponta do bico. A galinha, perto da raposa, não desgrudou do galo, dando-lhe a asa como a proteger-se, enquanto mais adiante, sempre desconfiado, o rato gordo não tirava os olhos do gato.
Dava gosto de ver o veado, com seus imensos chifres, erguia mais a cabeça para que o vissem e admirassem, enquanto o porco, seu vizinho, mais robusto, mais espaçoso, só faltava ter trazido um par de óculos para que o chamassem de doutor. A cobra, com delicadeza, tinha se encolhido um pouco para que um cachorro vira-lata de rabo comprido também sentasse. Como sempre, por muito caprichar no traje vistoso, o pavão chegou atrasado quando o Frei Ligero já ia acabando de pregar o sermão. Mais uma vez, para que lhe admirassem o belo traje colorido que ela própria bordara. A bela ave foi e veio entre as duas orlas de bancos, como se procurasse um lugar apertado, apertando os olhos míopes. Acabou por instalar-se mais uma vez de frente do altar, abrindo bem a cauda, e foi só então que se deu conta como, sempre de que tinha esquecido os sapatos que combinariam com o manto. Bom, tia Bilu parou o movimento das agulhas, deixou cair as mãos no regaço, por cima do novelo de lã, já com o novo casaquinho terminado. Por hoje basta. E como tinha também terminado de contar o seu mais belo conto, perguntei-lhe, afagando os seus cabelos levemente prateados: Tia Bilu, a senhora acredita mesmo em tudo quanto me contou? E ela, depois de me beijar, um pouco de inocência para saber acreditar também ajuda a viver. Foi por isso que Cristo ensinou aos seus discípulos que o reino dos céus pertence às crianças. Eu, quando conto minhas histórias, sinto que volto a ser menina e acredito em tudo. Ponto final. Então, gente, chegamos ao final do livro, pequeno livro, O Carrasco que Era Santo. Quem gostou, faça a sua inscrição no canal para receber mais avisos de outros livros que serão lidos. Deixe seu like para ajudar o crescimento do nosso canal. Até o próximo livro.